pessoal do Brasil Kitewing, estou aqui agora conversando com a Beth. Oi Beth, tudo bem? Boa noite. A Beth já é uma amiga querida, já tivemos juntos em outras oportunidades. E Beth, me conta um pouco como está sendo essa sua jornada no kite. Eu presenciei acho que do dia 1 ali, da primeira semana, e tenho visto você um caminhar muito bonito de acompanhar. Me conta um pouco essa vivência e essa sua experiência com o esporte para a sua vida. Sim. Então, na verdade, eu já comecei há algum tempo, né? Coisa de 3 anos e meio, mais ou menos. Mas percebo assim que mais recentemente, né? Coisa de 6 meses para cá, 8 meses para cá, eu consegui realmente sair daquele ponto de... chegou um momento que eu me sentia quase que a ponto de desistir, né? Porque eu não conseguia evoluir, eu não conseguia atingir aquilo que eu imaginava que era o esporte, né? E estava assim realmente já muito decepcionada comigo mesma também, porque é um esporte que é muito desafiador e eu comecei a achar que aquilo não era para mim. Mas aí, o ano passado, um pouquinho mais para frente da metade do ano passado, eu decidi me dedicar a 30 dias exclusivamente ao kite. Então eu fiz uma viagem para o Ceará, sozinha, aluguei um carro. Dei umas dicas. Com certeza, super dicas, foram ótimas. Fui para o norte, lá não chama norte, chama oeste, eu acho, né? É leste-oeste. Leste-oeste. E fui para a parte mais superior do estado, né? Já em direção ao norte. E aí vim descendo, né? Fiz ali 35 dias mais ou menos. E porque eu tinha prometido para mim mesma que se eu voltasse igual, né? Se eu não tivesse minimamente melhorado a minha performance no esporte, eu ia realmente desistir, né? E entender que não era para mim e que eu ia então tomar outros rumos, escolher outro esporte, enfim. Mas foi uma experiência muito bacana, então eu consegui evoluir bastante. E voltei de lá muito melhor do que eu tinha ido, né? E aí, então, tomei a decisão de continuar no esporte. Logo em seguida, participei de uma outra trip no Rio Grande do Norte também, Kite Girls, Trip Kite Girls, né? Que também foi uma experiência maravilhosa, um outro contexto, apesar de ser Nordeste, mas outras experiências, outros desafios e uma outra performance, também um outro resultado. Então é isso, é um esporte que ele te desafia, né? Você tendo experiência, não tendo, você sabendo velejar, você sendo um expert ou não, ele está sempre te desafiando, inclusive ao extremo, né? A ponto de você decidir se você quer realmente continuar ou não. Felizmente, né? Fiquei feliz com a decisão que eu tomei e aqui estou, né? Todos os dias tentando melhorar, evoluir. Eu acho que todo esporte tem uma curva de aprendizado e a gente se frustra no meio do caminho, mas acho que o persistir faz parte, né, de quem sabe aonde quer chegar. E eu acho que além da atividade física, eu queria que você comentasse um pouco, saindo disso, do ambiente das pessoas. Como são as pessoas que praticam esse esporte, com quem você conviveu? O que isso te agregou como mãe, avó, profissional, enfim? O que esse ambiente te acrescentou humanamente? Então, eu costumo dizer que o kitesurf é um esporte que você pratica sozinho, mas ele é um esporte coletivo, né? Porque você não entra na água sozinho, né? Você sempre encontra com alguém, você sempre conta com alguém, né? E é isso que eu tenho experimentado esse tempo todo, desde o início sempre recebi muito apoio, inclusive de você, um dos meus incentivadores, e outras tantas pessoas, né, que me incentivaram. E é isso, eu acho que ele é um esporte muito rico porque ele não é competitivo, né? Ele é um esporte que ele agrega as pessoas elas se ajudam, elas querem estar juntas, elas ensinam umas às outras, elas compartilham aprendizados, compartilham desafios, compartilham experiências. Então eu acho que
vai muito além talvez de outras modalidades, né? Que trazem muito mais uma perspectiva competitiva do que essa que agrega, né? Que aumenta os relacionamentos, né? Que fortalece os relacionamentos. Acho que é isso. Como foi dessa experiência da kitesurf na esquina do Brasil? Você já conhecia a Alê? E como foi vivenciar ali a estrutura, a comida, os lugares? Me conta um pouco dessa sua experiência por ali. Sim. Bom, com relação eu conheço a Alê há bastante tempo, quer dizer, o tempo que eu estou no kite, na verdade eu estou no kite muito por ela, né, incentivado por ela. Ela muitas vezes não me deixou desistir, me incentivou, me pegou literalmente pelo equipamento e me puxou, me botou dentro d'água, me socorreu muitas vezes, me ensinou muitas coisas. Então, assim, eu devo muito a ela. Eu digo que ela é minha Dinda do kite, né? Que sem ela talvez eu não estivesse, talvez não, com certeza eu não teria chegado até aqui. Que não é tão longe para muitas pessoas, mas para mim é muito significativo, né? E muito mais do que isso me fortaleceu. E a experiência de ir para a esquina do Brasil, né, que ir para Touros e participar dessa kite trip, comprovou isso, né? Porque foi uma trip em que a gente se sentia muito segura, muito apoiada. Ela foi diferente de outras kite trips que eu já tive a oportunidade de participar. Ela tem um propósito também de agregar as pessoas, né? De que elas se sintam seguras, que elas possam se desafiar, mas com segurança, né? Com propósito, com determinação. Os lugares são maravilhosos, a pousada é uma delícia, a gente se sente em casa. As meninas da trip praticamente lotaram, né, a pousada, porque não é uma pousada ainda tão grande, então a gente se sente em casa, né? Quem conduz lá, gerencia a pousada, um casal que são os queridos, né? Atendem a gente super bem, toda a equipe, né? A gastronomia é maravilhosa, porque ela é especialmente preparada para nós, né? Qual foi o ponto alto da comida lá? Ai, e agora? Tudo é gostoso, né? Os jantares são maravilhosos, né? Porque tem uma programação, né? Todo dia tem uma preparação de um jantar para a gente, especialmente para nós, por uma chefe. Então é maravilhoso, assim, o cardápio é sensacional. E claro, né? Estando no Nordeste, nada melhor do que comer uma lagosta, né? E a lagosta está no cardápio também. Qual foi a diferença? Você estava vindo de uma etapa no Ceará e aí velejou no Rio Grande do Norte. Você sentiu alguma diferença entre os locais? Senti a diferença, principalmente ali em Touros, né? Porque ali na frente da pousada, é um mar, pelo menos na época que a gente foi, estava um pouco mais agitado, assim. Era um mar assim que eu não tinha ainda tido aquela experiência. Eu tive em vários lugares no Ceará, mas talvez porque conduzida, né, por algum outro coach, que aí me levou em lugares talvez não tão, né, isso. E ali eu achei um pouco mais desafiador, mas também assim, só aquele começo, né, da forma como a gente estava ali com a equipe de pessoal lá de técnico mesmo, né, nos ajudando o tempo todo, o Alessandro o tempo todo com a gente na praia, dentro d'água, fora d'água, o tempo todo nos acompanhando. A equipe também muito competente, a gente inspira muita confiança, sabe? Então a gente simplesmente vai, né, a gente se sente apoiada e vai. Né? Vai superar os desafios que são diários, né? Acredito que um dos pontos altos, né, da para elencar, seja o velejo nos Parrachos, né? Como foi aquela experiência de vivenciar aquela água cristalina, aquelas corais ali embaixo, uma distância longe da costa, né? Como foi para você essa experiência? Eu posso dizer assim, bom, Parrachos é deslumbrante, né? Superou assim as minhas expectativas. A gente vê as filmagens, as fotos, assim, eu tinha um certo receio porque eu não sabia como que se chegava lá, o que eu ia encontrar. E você vai, né? Nós fomos de barco, a equipe foi levando os nossos kites, né? E lá eles nos entregaram para a gente velejar e a gente foi de lancha. Então você vai, né? Navegando no mar e de repente você se depara com aquilo. Parece um santuário, assim, é uma coisa muito incrível, muito linda.
e de um velejo bastante fácil, eu achei, né? E simplesmente deslumbrante. Eu me senti assim uma sininho, né, no paraíso. Como que foi a tua evolução por essa etapa da Kite Trips ali da Alessandra? Você sentiu mais confortável na decolagem, pouso, downwinds? O que você sentiu, evolução tecnicamente sua nesse contexto? Então, como eu havia comentado, eu tinha chegado dessa viagem do Ceará, em que eu tinha percebido que eu tinha tido uma evolução, né? Eu cheguei no Rio Grande do Norte bem melhor do que eu estava há pouquíssimo tempo antes, né? E isso acho que também contribuiu muito para eu também poder me desafiar, né? E alçar propostas de velejo mais, talvez um pouco mais hard, né? Vamos imaginar. E foi isso que aconteceu, né? Porque eu me sentia segura, né, para entrar no mar, coisa que eu não tinha uma prática aqui em Florianópolis ainda, né? Era mais na lagoa mesmo. Então, acho que essa confiança que eu recebi lá no Rio Grande do Norte foi o que mais me marcou, assim, né? Porque lá eu já dominava, né? Eu já tinha aprendido a fazer a transição, então eu já podia ir um pouco mais adiante, né? Eu já estava orçando melhor e tal, então já me jogava mais. E sabendo, né, que eu tinha todo um staff que a qualquer momento ia por qualquer necessidade, ia estar ali, estava ali do lado. Segurança, né? Total. Então, assim, eu recomendo muito, né, essa experiência, principalmente por isso, né, porque você se permite se arriscar, né, entre aspas, e viver experiências que talvez em outros lugares, sozinho ou até não numa kite trip tão bem acompanhada, tão bem estruturada, tão bem planejada, talvez não tenha a possibilidade de ter esse tipo de aprendizado, né? Na sua visão, qual o grande obstáculo para mais mulheres entrar no esporte? Então, o kite é considerado, de fato, um esporte radical, né? A gente sabe disso. Quando as pessoas me perguntam assim, que esporte que você pratica? Eu kitesurf. Oh, nossa, mas tem que fazer muita força, né? É muito radical. Não, é relativamente radical. A gente tem que ter um preparo físico, né? Eu acho que tudo é o propósito que você quer, tudo é aquilo que você quer atingir, né? É você se permitir ser desafiada, né, pelo esporte e aprender, né? Aprender todo dia. E acho que não é só com relação é uma postura de vida, é uma escolha, eu acho, né? Então, não vejo assim, talvez a barreira seja que as mulheres ou as pessoas possam encontrar é exatamente essa, né? Assim, será que eu estou pronta para me desafiar, né? Eu acho que é isso, porque o desafio é todo dia, né? Como é participar e ser integrante desse grupo de mulheres, né, que tem aqui junto? Como que é essa dinâmica de... Até pouco tempo não existia, né? Não tinha esse movimento tão forte de meninas. Como que você se sente no meio dessa mulherada hoje no esporte? Vocês, final de semana, juntam só as mulheres e vão, não dependem mais de namorados, de amigos, né? Como que é essa força feminina para você no esporte? Então, uma questão que eu sempre admiro quando eu vejo assim, casais, né, que praticam o esporte juntos, o kitesurf no caso. Eu sempre olho e falo assim, nossa, deve ser bem mais fácil, né, quando a pessoa tem um parceiro, uma parceira, né, no esporte. Não é o meu caso. E então, o que eu vejo no grupo é isso, é o acolhimento, né? E não é só com relação ao esporte, né? A gente se encontra regularmente, né, para confraternizar, para comemorar, para conversar, para trocar experiências, para se co-apoiar. Então, não é só o ir à praia, se encontrar na praia, na lagoa, no velejo, né? Tem todo um entorno disso, né? Tem todo um alinhamento, tem todo um espaço de acolhimento e que, obviamente, isso realizado brilhantemente pela Ali, né? Que é a nossa líder do nosso grupo. A gente
brinca que ela é a nossa chefa. E claro que se não fosse ela, né, não teria toda essa estrutura. Ela conhece todas as meninas do kite ali. Nós não nos conhecemos mutuamente, mas ela sempre está proporcionando algum tipo de interação, de encontro, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse grupo, que não é só de meninas do kite, são de mulheres que querem, né, encontrar novos desafios. Quais os próximos passos da Beth kitesurfista? O que ela almeja desenvolver, downwinds, saltos, ir para as ondas? Qual que é o teu próximos passos? Meu primeiro desejo é poder participar da próxima kite trip do Rio Grande do Norte. Não sei se eu vou conseguir, mas tô na luta. E em termos de kite propriamente dito, né, seguir, porque ele é um esporte que ele não termina nunca, né? Você sempre tem um degrau a mais. E mesmo quando você é muito bom naquilo que você faz, sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender, um desafio a mais. E quero ir me aprimorando na técnica, né? Conseguir fazer o que eu já faço melhor, e aí depois ir trocando de prancha, né? Quem sabe aprimorar o downwind, que é uma coisa que eu acho que é bem bacana também, que as meninas praticam bastante. Eu sinto falta de não ter essa desenvoltura para poder estar junto com elas. É um pouco mais difícil, nosso litoral não tem tantas... não favorece, né? Favorece tanto para isso, né? E qual a mensagem que você traria para as pessoas que querem iniciar e para as pessoas que estão olhando para essa viagem também e têm dúvida de ir? Qual seria a recomendação e mensagem para essas duas personas diferentes? Tá. Bom, para a viagem propriamente dita, assim, não tenha... Se tem dúvida, pode apagar todas as dúvidas e seguir, porque não importa o estágio que a pessoa esteja, né? Ela pode ser uma iniciante, uma mediana, uma pessoa experiente, ela vai encontrar o espaço dela, ela vai aproveitar muito. O lugar é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas. Parrachos, como eu disse, é deslumbrante, é uma experiência assim, a melhor experiência que eu já tive com kite, o lugar mais lindo que eu já fui, né, velejar foi em Parrachos. E todo o entorno, né, todos os dias a gente ia para algum lugar diferente, e agora também tá na programação mesmo, não é o mesmo roteiro, é um outro roteiro. Então assim, ficou com vontade? Vem e vai, porque é maravilhoso, eu super recomendo. E com relação a outra pergunta era com relação a... Não para o iniciante, mas para aquele que chegou naquela fase sua de vou, não vou, já tinha, né, dado uns degraus e aí virou essa chave, falou assim, vou dar mais uma chance e isso deu certo. Qual foi o teu pensamento nesse momento? Então, eu acho que como é inerente aos desafios que a vida nos traz, né? Muitas vezes a gente tem, em várias áreas da nossa vida, a gente tem vontade de desistir, né? Dizer, não, isso não é para mim, não vai dar certo, não vou fazer mais, vou recuar. Então, é inerente ao desafio. Agora, se é uma coisa que a pessoa está convicta de que é para ela, que ela gosta do esporte, então eu acho que ela precisa se determinar a seguir em frente e se juntar a pessoas que têm o mesmo propósito, né? E o Kite Gross Floripa é um ótimo ambiente para isso, porque é onde a gente realmente se encontra, se ajuda, se fortalece. Então, acho que desistir não é a melhor opção, né? E façam como eu, então, né? Persistam e que, né, depois... O pote de ouro chega. Exatamente. O pote de ouro. Você lembrou do pote de ouro? Que legal. É isso. Do lado de lá, depois do arco-íris, tem um pote de ouro. Porque tem uma tempestade antes, né? Que é justamente essa onde a gente pensa que vai, né? Tem a vontade de desistir, mas aí vem um arco-íris e no final dele tem um pote de ouro. De certeza. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.